Não sei se é a melhor ideia gravar do chão, considerando que de alguma forma eu dei um jeito na minha coluna durante a noite. Mas vamos tentar. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre alguns lançamentos literários de 2026 que eu tô muito empolgada para ler. Ano passado eu gravei um vídeo desse jeito também, dos lançamentos de 2025, né? E foi muito legal gravar, eu gostei bastante, então resolvi gravar esse ano também. Eu separei aqui um total de 16, 17 livros mais ou menos, eu acho. E vou falar pra vocês as minhas expectativas e quando vai lançar e tal, qual editora vai lançar, enfim, alguns detalhes. E aí, se vocês interessarem, né, vocês podem colocar na lista de vocês. Inclusive, se tiver algum lançamento que vocês estão muito empolgados para ler e que eu não coloquei aqui na lista, mas é um livro que vocês estão com muitas expectativas, deixem aí nos comentários para mim colocar na minha lista também, né? Então, vamos lá. O primeiro livro dessa lista é Ecos da Floresta, que na verdade já vai lançar amanhã. Tô gravando esse vídeo um pouco tarde, já estamos em dia 2 de fevereiro. Eu queria ter gravado antes, mas não deu. Mas enfim, Ecos da Floresta vai lançar amanhã, dia 3 de fevereiro. E nesse livro, basicamente, tem um acampamento de verão, se eu não me engano. E aí uma das crianças ali, pré-adolescente mais ou menos, desse acampamento some, simplesmente some. Só que, anos atrás, outra criança, um menino, também tinha sumido da mesma forma que ela e nunca apareceu. E esse menino, coincidentemente, é irmão da menina que desapareceu agora. E os dois são filhos de ninguém menos do que os donos do acampamento. Então, os dois filhos dos donos do acampamento sumiram desse acampamento sem deixar rastros, completamente do nada, e não apareceram. Então, acho que a gente vai investigar aí o que aconteceu com essas crianças, né? Esse foi um livro que na gringa eu vi muitos comentários aleatórios, tipo, muita gente amou, muita gente odiou. Então, eu tô bem curiosa pra saber o que é que eu vou achar. Próximo livro é Prometa que vai se lembrar de mim, da Abby Jimenez. Esse livro, o que eu sei basicamente é que todo mundo ama o protagonista. Perfeito, enfim. Ele, se eu não me engano, o casal vai ter ali um dia perfeito, vai ter um encontro, e aí vão passar o dia juntos, vai ser tudo perfeito e tal. Só que tem um problema. No dia seguinte, a protagonista vai se mudar pro outro lado do país e eles não vão conseguir ter ali um relacionamento juntos, né? Só que eu acho que o protagonista vai meio que tentar correr atrás, tentar fazer as coisas darem certo pra eles mesmo nessa distância, né? O que eu sei basicamente é isso. Mas o ponto alto desse livro que eu vi muitas pessoas falando é que o protagonista é perfeito. E já pegando o gancho aqui, esse é o primeiro livro de uma série, eu acho, duologia, não sei, porque, pra quem não sabe, os livros da Abby Jimenez são todos meio que interligados. Todos são partes ali de algumas séries, então tem a série de Parte do Seu Mundo, etc. Então, todos são meio que parte de alguma sériezinha dela, que pode ler separadamente e tudo mais, mas é bem interessante você ler na ordem. Enfim, esse primeiro livro, né, que eu falei, Prometo que vai se lembrar de mim, é o primeiro livro de outra série dela, e aí o segundo é The Night We Met, que vai ser lançado em março na gringa. Eu não tenho certeza quando que ele vai ser lançado aqui no Brasil. Eu sei que ele vai ser lançado aqui no Brasil pela Arqueiro, assim como os outros livros dela, né? Mas eu não sei a data certinha de lançamento aqui no Brasil, mas eu sei que vai ser esse ano. Eu tenho quase 100% de certeza, mas eu sei que vai ser esse ano. Enfim, esse vai ser o segundo livro, a continuação de Prometo que vai se lembrar de mim, né? E eu tô bem empolgada. Todos os livros da Abby Jimenez eu amo, então sempre que ela lança livro, automaticamente tá na minha lista. Inclusive, eu tô olhando aqui pra baixo e mexendo aqui porque o computador tá aqui, aí eu tô olhando todas essas informações aqui no computador. Próximo livro é A Andorinha e o Coração de Pedra, que é o terceiro livro da série Coroas de Inhaxia, eu acho. Basicamente assim, o primeiro livro é A Serpente e as Asas Feitas de Noite. E aí tem o segundo livro, e essa é uma duologia. Só que aí vai lançar o terceiro livro, que já faz parte de outra duologia, se eu não me engano. Vocês estão entendendo? É meio que tudo ali junto, mas tem suas duologias separadinhas. Os primeiros dois livros são sobre um casal protagonista. E esse livro, esse terceiro livro, que é a Andorinha e o Coração de Pedra, ele acompanha uma personagem que a gente conheceu lá no primeiro livro,
Então, é tudo ali interligado e tal. Ele vai ser lançado em abril pela editora Suma, assim como os outros livros, né? E eu tô muito empolgada. Eu gostei muito, muito, muito de A Serpente e as Alas Feitas de Noite. Foi um, assim, dos meus favoritos do ano. Inclusive, ainda não li a continuação, mas quero muito ler a continuação. E ler esse livro quando sair, né? Porque foi um livro, assim, que eu gostei demais mesmo. O próximo é Releasing 10, que é o sexto volume de Boys of Tommen. E eu ainda não li, ainda não continuei a série, eu só li o primeiro e o segundo. São livros favoritos, que eu fiquei completamente obcecada. Mas não continuei a série. Esse ano vai sair, com certeza eu vou continuar essa série. Mas esse é o sexto volume e eu tô muito empolgada. Eu quero muito continuar a série porque foi, enfim, favoritos, fiquei obcecada. Todo mundo já sabe, né? Mas vai ser lançado em abril pela editora Bloom. Próximo livro também é continuação de série, é Sempre Pra Mim, que é o quarto volume da série Rancho Blue. Eu não sei se já tem a capa oficial aqui do Brasil, mas eu vou deixar a capa aqui dos Estados Unidos. Basicamente vai ser a mesma, só muda a tradução do título, né, e tal, assim como os outros, mas eu tô bem empolgada. Desde o último livro a gente já sabia de quem seria esse livro, né? E eu tô muito empolgada. É um romance de segunda chance, se eu não me engano. Então, assim, tô bem curiosa e bem empolgada pra ler a continuação dessa série, que é uma série, assim, mais bobinha, sabe? Mais bem rápido de ler, aquele tipo de livro bem rápido de ler e sem muita enrolação e tal. E, enfim, eu gostei muito, eu gosto muito dessa série. E tô muito curiosa mesmo pra ler esse quarto livro, porque é uma personagem assim que me intriga bastante e que eu acho que eu vou gostar bastante. Ele vai ser lançado em julho pela editora Paralela. Próximo livro é My Friends, que vai ser Meus Amigos aqui no Brasil, que é do Frederick Backman, um dos meus autores favoritos da vida. Ele é o mesmo autor de Gente Ociosa, de Um Homem Chamado Ove, enfim. Eu amo demais esse autor, amo demais. Todos os livros dele são livros assim que eu amo muito, muito, muito mesmo. Ele tem alguns dos meus livros favoritos da vida, então eu tô muito empolgada para esse livro. Ele vai ser lançado em abril pela Roku. Nele, basicamente, o que eu sei, mais ou menos, é que tem uma pintura super famosa, e aí tem três pessoas nessa pintura, se eu não me engano, e a gente vai acompanhar meio que a época em que essa pintura foi feita e tal, essas pessoas que estão nessa pintura, e anos depois, com uma garota que é assim completamente apaixonada por essa pintura, que é completamente obcecada, e meio que a vida dela, não sei, basicamente é isso. Para quem lê Frederick Backman sabe que as sinopses são sempre bem vagas, digamos assim, que você lê a sinopse e você pensa, nossa, isso aqui vai ser horrível, mas aí você vai ler o livro e você vê que é tipo assim, uma obra-prima da literatura. Então, assim, eu tô muito, muito empolgada por esse livro. Também foi um livro, assim, que eu vi muitos comentários muito bons, assim como todos os outros dele, né? E tô bem empolgada. Tô muito feliz que esse livro vai ser lançado aqui esse ano, porque tudo lançou lá fora, eu fiquei, meu Deus, quando é que vai ser lançado aqui? Porque tem uma trilogia dele, que é Bertal, que não foi lançada aqui no Brasil e que nem notícias de quando vai ser lançada. E é uma trilogia que eu quero muito, muito, muito ler. E eu quero ler traduzido, sabe? Pra conseguir absorver tudo bem, sabe? Porque os livros dele, assim, são perfeitos, perfeitos. Enfim, continuando. Temos Enquanto Somos Jovens, da. Não sei falar o nome dela. K.L. Walter, que é a mesma autora de Uma Tempestade de Verão, que eu li e eu gostei muito, muito mesmo. Foi super rápido de ler. E ele vai ser lançado dia 27 de fevereiro pela Roku. Nesse livro, basicamente, eu sei que são três jovens, e aí vai ter meio que ali um- uma confusão ali, um gosta de um, outro gosta de outro, e aí um tá namorando com o outro. Uma loucura. Vou ler aqui pra vocês tentarem entender. Ele é mais Young Adult, e eu não sou a maior fã de Young Adult, mas o outro livro dela que eu li, eu gostei muito, e é Young Adult, então eu creio que esse eu também vai gostar. É meio Young Adult, New Adult, enfim, nessa faixa etária ali. Mas tem dizendo assim na Amazon. Grace, Isa e Everett costumavam ser um trio inseparável, até que suas vidas amorosas se transformaram em uma completa confusão. Para começar, Grace está secretamente apaixonada por Everett, que já namorou Isa, antes de partir seu coração do que ficou conhecido como ruptura do primeiro ano. E como se não bastasse, ninguém sabe que Isa tem passado um tempo com James, o irmão de Grace. E se Grace descobrir, a amizade delas está em risco. Então, assim,
bem caótico e eu tô animada pra conhecer esses personagens. Próximo, temos o quinto volume de Heartstopper. Gente, nada a declarar, só sei que eu sinto tanta saudade dos meus meninos que eu estou muito, muito, muito empolgada. Gente, é o quinto ou o sexto? Agora eu não lembro. Mas é o próximo volume de Heartstopper. E eu tô muito, muito, muito empolgada mesmo, porque eu amo essa série. Eu lembro que eu li toda a série, assim, em um dia. Toda a série em um dia. Eu tava doente. E aí eu tava procurando uma coisa rápida de ler, uma coisa fácil. Eu li literalmente toda a série em um dia. E foi a minha obsessão, assim, por meses. Enfim, gosto muito. Eu tô muito empolgada pra esse novo lançamento. E vai ser lançado no segundo semestre de 2026 pela seguinte. Ainda não temos data certinha. Próximo livro é How to Write a Love Story. Gente, perdoe meu inglês, tá? Não vamos falar sobre isso. Mas esse livro vai ser lançado em julho pela Paralela. Esse livro eu botei nessa lista porque é a mesma autora de Com o Coração nas Nuvens, que eu li em dezembro agora de 2025. E eu gostei, foi um livro assim, ok, nada extraordinário, mas eu gostei. E eu sei que esse livro, eu quero ler mais ele porque temos protagonistas que estão envolvidos ali no mundinho literário. Então, eu acho que o protagonista é um editor, se eu não me engano. A protagonista, eu acho que é escritora. Então, assim, se é no mundinho literário, eu estou lendo. Mas na Amazon tem dizendo que é ponto de vista dos dois, proximidade forçada e bookish romantic. Ou seja, eles estão ali no mundinho literário deles. Então, assim, estou muito, muito, muito empolgada para ler esse livro. O próximo livro é O Fim Chega para Todos. Vai ser lançado em 20 de abril pela Verus. E esse livro, ele está nessa lista. Primeiro motivo, a Via Schwab escreveu ele junto com outra pessoa. Esse nome de autora que tá aqui, eu não sei se elas, tipo, inventaram, né? Ou se é o nome da outra pessoa que ela escreveu junto, não sei. Mas eu sei que o primeiro motivo que eu coloquei nessa lista é porque era da Via Schwab, né? Porque, enfim, minha autora favorita, basicamente. Mas depois que eu li a sinopse, eu fiquei assim, muito bom. Vou ler aqui pra vocês a sinopse porque tá muito boa. Arthur Fletch, um dos escritores mais bem-sucedidos do mundo, é um gênio recluso, conhecido por seus personagens marcantes e desfechos completamente inesperados. Quando 6 autores são convidados para passar um fim de semana na remota ilha particular do famoso autor, eles descobrem algo chocante. Arthur Fletch está morto, e o seu último livro está sem desfecho. Diante de uma terrível sinuca de bico, a agente e o editor de Fletch reúnem um grupo de escritores que nunca estouraram em suas carreiras e lançam uma proposta irrecusável. Quem criar o melhor final para o livro não só vai faturar uma bolada, como também garantirá um contrato de publicação com a editora e poderá ter a chance perfeita de alavancar sua carreira. Mas é preciso ser criativo e rápido. Eles têm apenas 72 horas. Tipo assim, perfeito. Para mim, esse livro aqui tem tudo para ser um favorito. E eu acabei de perceber que Evelyn Clark, na verdade, é a combinação dos nomes das duas autoras, né? Da Via Schwab e da Kate Clark. Então, isso eu não tinha percebido ainda. Enfim, tô muito, muito empolgada para ler esse livro mesmo. E eu sei que vai ser um livro, assim, maravilhoso. O próximo livro é Metal Slinger. Eu acho que é assim que fala. Ele vai ser lançado pelo Arqueiro. Não sei datas exatamente quando vai ser, mas eu sei que é uma romantasia e eu não sei absolutamente nada sobre esse livro. O que eu sei sobre esse livro é que ele tem um plot twist gigantesco no final. Me julguem, isso foi o que me comprou para ler esse livro. Todo mundo que leu esse livro, assim, da gringa, né, que eu acompanho e os comentários que eu vi, todo mundo fala que o plot twist desse livro no final é simplesmente incrível. Então, assim, eu tô muito empolgada para ler esse livro pelo final. Sim, confesso. Então, é isso. É basicamente isso que eu sei. Não sei mais nada sobre esse livro, me julguem. Próximo livro é Os Nomes, que vai ser lançado em 23 de março pela editora Record. Esse livro, o que eu sei é que uma mulher tá grávida do segundo filho e é um menino. E aí, né, meio que a tradição ali do marido dela, da família do marido dela, é dar o nome do pai, né? Então, tipo, aqui no Brasil a gente fala, tipo, ah, Paulo Júnior, né? Marcos Júnior, enfim, Marcos Filho, Marcos Neto, esse tipo de coisa. E aí é tradição dar o nome do pai. Só que ela não quer dar o nome do pai dele pra ele, porque o marido dela é um cara assim muito abusivo, muito tóxico e tal. E enfim. E aí a gente vai meio que acompanhar
três, meio que linhas do tempo, eu acho meio três realidades, digamos assim, em que ele tem um nome diferente em cada uma. E a gente vai acompanhar o que seria a vida dele com cada nome, sabe? E tipo assim, isso me deixou muito intrigada e muito curiosa, porque soa muito bom, sabe? Parece que vai ser um livro muito bom. E ele parece ser curto, ele tem 308 páginas, segundo a Amazon. E todos os comentários que eu vi falando sobre ele também foi assim, maravilhoso. Então eu tô muito empolgada pra ler. Inclusive, queria fazer uma reclamação aqui. A capa dos Estados Unidos é linda, linda. Aí eles me colocam essa capa aqui no Brasil. Não vamos falar sobre isso. Próximo é Adversário do Vilão, que é o quarto livro de Assistente do Vilão. E eu creio que vai ser o último, não sei. Mas, enfim, não tenho muito o que falar. Eu já li os dois primeiros, ainda não li o terceiro, mas quero muito ler. E são livros que eu gosto muito, são livros divertidos e que tem uma fantasia ali mais vibe contos de fadas e com um humor meio esquisito. Enfim, eu amo esses livros, amo, e estou muito curiosa para ler esse livro, principalmente com esse título, né? Adversário do Vilão. Então, vai ser um livro que com certeza eu vou ler esse ano, porque eu quero muito ler o terceiro livro, né? Pra quando lançar o quarto, eu estar ali com a mente refrescada da história. E vai ser lançado no segundo semestre pela Alt, né? Ainda não tenho data certinha, mas vai ser lançado no segundo semestre. Próximo livro é People Watching, que é da Hannah Bonham Young, que é a mesma autora de Minha Melhor Parte, que eu li ano passado, não sei, e eu gostei muito. Ano passado, li ano passado. E eu gostei muito mesmo. Vai ser lançado pela Global Livros, não sei quando, mas vai ser lançado pela Global Livros. Nele, o que eu sei é que a protagonista, basicamente, ela vive numa cidadezinha pequena e ela tá ali feliz com a vida dela, eu acho, ela bem introvertida, então ela e a vidinha perfeita dela. E o protagonista, por outro lado, ele é solto no mundo, sabe? Ele não fica em um lugar só e tal. Ele tá sempre indo para um lado pro outro. Só que ele para nessa cidadezinha dela pra ajudar o irmão dele, eu acho, com alguma questão. E aí eles acabam se conhecendo. E é isso que eu sei, basicamente. Eu amo a capa desse livro, amo a capa desse livro, acho maravilhosa, maravilhosa mesmo. E basicamente foi isso que me comprou, vou confessar pra vocês. Mas eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante também, porque eu já vi vários comentários também falando sobre esse livro e tal, então acho que vai ser um livro muito legal. Próximo livro é Passion Project, Passion Project, não sei como pronunciar. Ai, gente, perdoa, tá? Ele vai ser lançado pela Globo Livros também. E vamos lá. O que me convenceu esse livro é que ele se passa em Nova York. Uhum. Porque eu sou completamente obcecada por Nova York. Então, esse foi o ponto-chave pra mim ler esse livro, sabe? Só que também ele parece ser muito legal, porque eu não sei como a gente chega nesse ponto, mas o ponto é que os protagonistas vão meio que turistar por Nova York, sabe? Vão meio que. Eu acho que a protagonista vai meio que apresentar a cidade pro protagonista, alguma coisa do tipo, levando ele em vários pontos para, eu acho que ajudar. Não, na verdade, eu acho que o cara que vai levar a mocinha pra passear por Nova York, pra ajudar ela a meio que sair ali de um momento depressivo, não sei, alguma coisa do tipo. Me perdoe se eu estiver errada, mas é mais ou menos nesse rolê aí. E isso soa, assim, maravilhoso pra mim. Tô muito empolgada por esse livro também. E a capa, gente, se colocarem essa capa aqui no Brasil, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, porque essa capa é maravilhosa, maravilhosa. E falando em capa maravilhosa, temos Tempestade de Verão, da Sarah MacLean. Vai ser lançado amanhã também, dia 3 de fevereiro. Esse livro, assim, tem tudo pra ser perfeito pra mim. Tudo pra ser perfeito. Nele, basicamente, a protagonista, ela foi banida da ilha particular do pai dela há 5 anos. E ele era um cara, assim, super ricaço e tal. E ela meio que fez o nome dela ali na carreira dela, independente dele depois disso, né? Só que aí o pai dela morreu. E ela precisa ir pra ilha, né, pra resolver questões e tal. E chegando lá, ela descobre que ela meio que vai ter que cumprir uns desafios pra receber a herança que o pai dela deixou. Então, ela, toda a família dela e os irmãos dela vão ter que cumprir algumas coisas para conseguir receber a parte da herança deles. E ela não se dá muito bem ali com os irmãos dela e tal.
com a mãe dela também, então vai ser um tempo difícil para ela, digamos. Então, eu tô muito empolgada para ler esse livro. Eu acho que vai ser um livro, assim, mais dramático e tal, por causa de todas essas questões com a família dela, mas eu acho que também vai ser divertido. Me parece que também vai ser divertido por ter essas questões de ela ter que fazer algumas tarefas para conseguir receber a herança, sabe? Então, eu acho que vai ser uma mistura ali. E eu tô muito empolgada para ler. Enfim, gente, esses são todos os livros, todos os lançamentos de 2026 que eu tô muito empolgada para ler. Com certeza tem outros que eu poderia colocar nessa lista, mas esses eu acho que são os que mais me chamaram a atenção por enquanto. Então, eu tô muito empolgada para ler todos eles. Espero que eu consiga ler pelo menos a maioria, né? Vamos ver conforme o ano for rolando. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês têm algum lançamento que eu não coloquei aqui nessa lista, mas que vocês acham que vai ser um livro maravilhoso, que vocês estão muito empolgados, deixe aqui nos comentários, que eu quero muito adicionar na minha lista também, né? Não esquece de curtir, de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber sempre que eu postar vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!